Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. O nosso convidado de hoje é um ídolo da dupla Grenal. Nascido e criado no bairro Restinga, Paulo César Fonseca do Nascimento agora é um cidadão emérito de Porto Alegre. Tinga, muito bem-vindo aqui ao Trajetórias, obrigado pela presença. Obrigado e para mim é satisfação poder estar participando depois de ter recebido essa premiação. Eu não sei nem como mencionar isso, até porque a gente costumou vivendo com premiação, mas isso é muito mais porque se trata de cidadania. Pois é, exatamente. Tu, durante a carreira, recebeste muitos títulos, muitos prêmios, mas esse realmente é diferente. Por iniciativa do vereador Walter Nagelstein, com o acordo da mesa diretora aqui da casa, recebeste um título de cidadão emérito da cidade. Como é que é o sentimento dessa homenagem? No dia até comentei sobre isso, porque a minha vida inteira foi de competição, de buscar um prêmio, que era sempre ser campeão. Muitas vezes aconteceu, outras não. E pela primeira vez estava sendo um prêmio que estava sendo um reconhecimento de uma trajetória inteira, não somente de um jogo, de um campeonato, E ali foi onde eu consegui, naqueles poucos minutos ali, quando estava acontecendo, todo o evento, eu tive um filme na minha cabeça, assim, de como foi a minha vida, de tudo que aconteceu, até chegar. Então, para mim foi uma coisa muito importante, porque como eu parei de jogar há um ano só, foi uma confirmação de que tudo que eu fiz foi bem feito, não somente dentro de campo, porque eu sempre tive uma preocupação de que um dia os gols iam acabar, um dia os jogos iam acabar, eu ia ter que dar conta da minha vida como ser humano, e aí eu consegui ver que estava sendo da maneira que eu imaginava. Pois é, nesse voltar para Porto Alegre, eu sei que tu viajas muito, tens negócios também aqui na Serra Gaúcha, mas teve um retorno para a tua cidade, e como é que tu te sentes levando o nome de um pedaço tão importante da cidade durante toda a tua carreira? Isso é uma das coisas que eu sempre me orgulhei de carregar, no Tinga dentro da minha história, porque todos os lugares que eu me apresentava para jogar, todos os clubes e países que joguei, sempre dentro da apresentação, da coletiva de imprensa, sempre tinha essa pergunta: por que Tinga, E é onde eu tinha que explicar que era um bairro onde eu nasci, que era o nome do bairro era Restinga, e eu carrego no nome o Tinga representando o bairro que eu nasci. Então isso era uma das coisas que eu mais esperava, sempre que estava numa coletiva, eu esperava esse momento, porque era um momento que eu ia poder valorizar o local, o bairro, as pessoas que me ajudaram muito e de onde eu saí. Então eu sempre tive muito orgulho de carregar no nome. Teve uma época no começo que as pessoas queriam meio que perguntavam se eu queria levar somente meu nome ou isso. Eu falei, não, para mim é importante isso, e se tornou até hoje. Muitas pessoas até acreditam que tem Tinga no meu nome, e na verdade ele não tem no meu nome. Eu carrego, aderi isso, peguei para mim, tem sido um orgulho para mim carregar o nome, a história do meu bairro. No início da carreira tu já tinhas essa consciência de que adotar esse nome teria um impacto sobre aquela comunidade? Não, sinceramente não. Foi uma coisa de um comentarista esportivo que começou a me chamar de Tinga, da Restinga, o menino da Restinga. E depois, quando eu me dei conta de que eu carregava um bairro que, com tanta dificuldade como vários aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, uma comunidade que tem muitos trabalhadores, tem uma comunidade com o tamanho de uma cidade, Restinga tem mais de 150 mil habitantes, então é um bairro que leva números de uma cidade. Então, quando eu me dei conta de que eu carregava isso no nome,
a responsabilidade ela aumentou, né? Porque senão as pessoas sempre esperam que a gente vai fazer alguma besteira, né? Que a gente sempre vai. Então, pelo contrário, as pessoas têm orgulho de ver eu ter jogado durante 20 anos e ter sempre, né, lógico, acertando, errando como ser humano, mas sempre exaltando o nome da comunidade e mostrando que lá tem muitas pessoas que têm seu valor, assim como outros em várias outras áreas. Quais são as mudanças que tu enxergas hoje na Restinga em relação à Restinga da tua infância? Eu vejo que tem menos esporte, né? Locais onde eu jogava bola já não são locais que se jogam bola mais. A criminalidade, como em todo o país, ela aumentou, né? Acredito também que as oportunidades diminuíram também para as pessoas lá. Vejo um crescimento muito grande, né? Hoje se tem coisas que não tinha na minha época, bancos, né? Tudo que se precisa para sobreviver tem dentro da Restinga, tanto de documentação, de alimentação, até empresas lá dentro, né? Então tem um setor industrial lá, tem bastante coisas que também são oportunidades que não tinham, mas ao mesmo tempo a questão do esporte eu acho que ela diminuiu bastante, isso eu acho um prejuízo muito grande. Pois é, em várias entrevistas tu disseste que o futebol foi a tua salvação, né? Te enviou para um caminho que não foi o da criminalidade, que não foi o da miséria. Hoje, para um menino, um pequeno Tinga, que talvez queira seguir esse mesmo caminho, tu achas que ainda existe essa oportunidade? Seria essa a única oportunidade hoje? Não gostaria que fosse a única, né? Mas continua sendo uma, através do esporte, não somente futebol, mas no meu caso o futebol. Acredito que também se criou uma outra oportunidade que é a música, né? A música hoje, né? O estilo musical, muitas pessoas hoje têm conseguido fazer a sua vida através, principalmente em comunidades carentes, através do funk, através do hip hop, né? Tem conseguido se manter, sobreviver, ter um sonho, né? Porque eu acredito que o principal é o ser humano, ele ter um sonho. A criança, o jovem, o adolescente, o homem, ele tem que ter sonho. Se ele não tiver um sonho, aí a vida começa a perder o valor, e aí quando você não tem valor, você faz um monte de besteira. Na minha época era somente o futebol que eu vi como saída, mas hoje também tem outras oportunidades através da parte cultural. Acredito que deveria ter um investimento maior nisso, mas tem algumas. Tu acreditavas nisso? Que seria só pelo futebol? Ou foi um caminho que foi acontecendo? Como é que foi isso? Não, acho que de novo assim, mas foi pela paixão, o amor por jogar, ela foi acontecendo. E aí quando eu cheguei perto dos 18 anos, que eu vi que poderia ser a oportunidade, aí sim eu falei, não posso perder isso. Só tem eu na minha família que pode em curto prazo mudar alguma coisa, e através do esporte, que é rápido, enfim. E aí foi assim que aconteceu, a gente conseguiu, né, ter. Hoje, quando tu compartilhas essa história de sucesso, de sonho com outros jovens, porque tu tens uma ONG também, um trabalho que te faz viajar bastante, ter esse contato, qual é a principal questão que tu colocas, que tu divulgas, que tu tentas compartilhar? Bom, eu sempre falo que eu fui educado, né, disciplinado, formei formação do meu ser, um caráter, foi dentro do esporte, né? O que eu falo nas minhas palestras é exatamente isso. Quando eu cheguei para jogar no Grêmio, não tinha regra, eu vivia num mundo que a minha mãe não tinha tempo de me cuidar, se eu ia na escola, se eu não ia, o que eu estava fazendo, porque ela tinha que trabalhar. O melhor que ela podia fazer por mim, por minha irmã, era trabalhar. E eu sempre digo que eu tive uma ótima base familiar,
E quando eu falo da minha base familiar, as pessoas se chocam um pouco, mas eu continuo afirmando que foi uma ótima base familiar. Porque como que eu faço essa ilustração? Quando eu tinha 12, 13 anos, um pouco antes de jogar bola, de ir pro Grêmio, que eu fui aos 14, as poucas coisas que eu lembro da minha infância é de minha mãe falando pra mim não fazer barulho, quando era sexta e sábado, não fazer barulho, porque ela ia sair para trabalhar, né? E eu gravei aquilo na minha cabeça, porque ela sempre chegava com um monte de coisas boas quando ela trabalhava na madrugada no Clube Teresópolis. Então eu carreguei aquilo para mim, que se ela sai para trabalhar e traz coisas boas, trabalhar é bom. Eu carreguei isso para mim. Então é isso que eu tento transmitir para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para aqueles que querem me escutar. Isso serve até para adultos, que em meio a diversas janelas negativas, você vai sempre ter no mínimo uma janela positiva que você pode aproveitar ela, né? Eu sempre falo que ninguém é tão mal que não possa ter algo bom, e ninguém é tão bom que não possa ter algo mal, né? A gente sempre vai ter uma oportunidade vasta, a gente querer enxergar ela. E eu enxerguei isso. Eu poderia ser mais um que poderia usar todas as outras janelas, de que ela não me acompanhou, que ela não tinha tempo, porque ela só trabalhava, que meu pai largou nós aos 6, 7 anos. Eu poderia usar isso, mas eu preferi usar o trabalho que ela me deixou, que foi o melhor exemplo, e construir minha vida em cima disso. Então é isso que eu passo, né? Eu passo isso porque eu sei que é difícil, é muito difícil, né? A concorrência entre a maioria dos brasileiros que não tem uma condição, que não tem a mesma oportunidade, o mesmo ensino, a mesma qualidade, a mesma alimentação até para se preparar para ir de repente fazer uma prova, fazer um teste, fazer um treino, né? Isso eu via na minha vida. Então eu ia sair da Restinga fazer um treino no Inter, fazer um teste. Quando eu rodei 3 vezes no Inter, eu saía sem almoçar direito de casa, não tinha o mesmo material para treinar. Então a concorrência ela já é desleal, mas nem por isso a gente pode criar um povo, né, vitimado, né? Que isso é uma das coisas que a gente tem, infelizmente, a gente tem criado nossas crianças assim, de que nós temos que ganhar tudo, que o governo tem que nos dar tudo. Então eu tenho tentado passar isso, que a oportunidade não são as mesmas por falta de estrutura, para aqueles que não têm a mesma qualidade de vida, mas nós temos somente 2 escolhas: ou ficar com isso e não avançar, né? Ficar com aquela coisa, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me dá nada, e não vai mudar nada, porque você vai ficar onde você está, parado. Eu sempre falo que ninguém vai te buscar, né? A vida continua, essa hora o relógio está rodando, as pessoas estão produzindo e nós estamos aqui parados. Se nós não produzir, ou mesmo com a dificuldade, tu bota a cara e vai tentar buscar o teu sonho. Então é isso que eu tenho tentado transmitir, né? O que nós temos que fazer é fazer desse limão limonada. O que nós podemos fazer? Não, isso a gente já sabe. Fazer a sua parte também é uma questão de cidadania, né? Exato. Agora, nessas relações interpessoais e relações interculturais, o que tu trouxeste, o que aprendeste também no exterior, nas experiências de futebol que tu tiveste em outras culturas? Eu posso te falar que tudo que tu vê, que vocês enxergarem em mim, tanto como pessoa, né, aquilo que eu falo, a maneira que eu penso, ela tem uma parte muito grande dos locais que eu vivi, principalmente da Alemanha, né? Eu falo que hoje todos os meus negócios, todas as coisas, a maneira que eu penso, tudo foi pelos 4 anos que eu vivi na Alemanha. Então, né, eu sempre digo que a Alemanha, ela ajudou-me a construir meu ser, principalmente nessa parte de saber o que é meu, o que eu posso fazer, né? Ou aquela coisa de não ficar vitimado, como eu sempre gosto de falar, né? Então eu digo que a Alemanha me ensinou muito por isso, porque a Alemanha hoje, né, poucas pessoas
Sei que a Alemanha também teve, né, uma questão da guerra, eles, né, criaram muitos inimigos dentro naquela época, mas se for pegar a Alemanha hoje, a Alemanha é o terceiro país na economia mundial, né, sendo que perde para a China e para os Estados Unidos, se eu não me engano, sendo que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem mais de 600 milhões de pessoas, a Alemanha tem 60 milhões de pessoas. Então, profissionalmente, a Alemanha é mais rica que esses países pelo tamanho, mas ela está em terceiro, né, em economia, e está em primeiro em qualidade de vida, né. E se for imaginar, a Alemanha era para ser o último, porque há 75 anos atrás ela foi destruída. Então tu imagina nós, se nós cai uma ponte, a gente demora 10 anos para fazer 1 quilômetro. Tu imagina um país reconstruir todo em 75 anos, está em primeiro em qualidade de vida, melhores estradas, melhores tudo lá, e terceiro em economia. E eu tentei muito entender como aconteceu isso, tentei procurar saber como isso, e uma das, entre vários quesitos, né, culturais, enfim, mas uma das coisas que identifiquei muito, que a Alemanha hoje é um país que consegue conservar sua economia, cuidar do seu país, pelo simples fato de a Alemanha teve coisas que a gente nunca teve, na verdade. A gente nunca teve falta da coisa básica, que é uma luz, né? Isso, lógico, tem alguns lugares assim, muito sertão, aqueles negócios, os lugares aqui no Brasil que são muito fora, assim, até tem isso, mas uma grande parte mesmo do brasileiro nunca teve falta de luz, água e liberdade, né? E o alemão, mais de 75 anos atrás, assim como outros países que se envolveram em guerra também, mas o alemão, pelo menos o que eu conheço da história, ele teve falta de luz, ele teve falta de água, que é coisa básica, luz e água, alimento e liberdade. Então, teu ir e vir, né? E nós não temos falta disso. Tu falaste em liberdade, essa é uma questão que eu queria entrar contigo, porque durante a tua carreira foram muitos episódios de racismo, com os quais tu sofreste muito, a tua família sofreu também. E eu queria entrar nessa questão justamente pelo viés da liberdade. Como em algum momento tu sentiu como se fosse uma questão de liberdade mesmo, de liberdade de expressão, de liberdade de existência no mundo? Bom, eu sempre convivi assim, essa questão de preconceito, essas coisas. Eu sempre fui um cara também primeiro que eu sempre fui muito seguro, principalmente depois de adulto mais, né? Seguro de mim não como jogador, muito seguro como ser humano, né? Entendendo que primeiro que para Deus o ser humano ele é igual. Então a minha segurança é em Deus, sabe? E a partir do momento que eu comecei a prestar meus serviços sociais, desde que eu comecei a jogar bola, poucas pessoas sabem, mas o jogador é um dos que mais está envolvido em causas de hospitais. Tu pega os jogadores da dupla Grenal de qualquer clube, quase todo ano eles vão, um vai no Hospital do Câncer, outro vai no... Então, durante a minha carreira, esses 20 anos, eu sempre fiz parte disso. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando ia em hospitais, em casos de pessoas terminais, e ali você via que, independente da cor, todos estavam sofrendo, todos gostariam somente de sair daquele leito, e ali tu via que não tinha diferença nenhuma. Se era rico, se era pobre, se era branco, se era preto, se era moreno, se era verde. Então isso me fazia cada vez mais entender que a gente não vale nada. Então a gente vê que chega em momentos cruciais da vida, nada faz a diferença. Então eu convivi com isso e eu aprendi isso. Então é ruim conviver com isso, é ruim, mas não é isso que vai me matar, eu não posso pegar isso e falar, eu não avancei porque, porque eu sou negro, porque eu uso dread, porque, cara, e principalmente quando aconteceu esses episódios que foram mais famosos, foram jogando futebol. Seria hipocrisia minha se eu dissesse que aquilo ali, me abalou. Pô, foi ruim, não é legal, é falta de educação, alguns casos pode ser preconceito, ou senão isso tu tem que ver caso a caso.
Mas para mim o que mais me machucou na vida em relação a isso é quando eu tinha 14, 15, 16, até 18 anos, até mesmo jogando, que tu tá caminhando numa rua e a pessoa tá vindo ter um encontro, põe a mala embaixo do braço e atravessa a rua achando que você, por ser negro, vai assaltar ela. Isso é muito mais chocante que eu entrar no estádio e as pessoas me chamarem de macaco. Agora, esse teu caráter de pacificação é muito marcante na tua personalidade, né? E tu fazes parte de um grupo seleto de jogadores que conseguiu jogar no Grêmio, jogar no Inter, ser um ídolo para as duas torcidas e continuar respeitado pelas duas torcidas. É a isso, a essa proposta de paz que tu atribuis esse sucesso, digamos assim? Eu vejo como uma série de coisas, encaixes, porque principalmente tratando de futebol você depende de resultado. Infelizmente, as pessoas te veem pelo resultado, então automaticamente, como eu joguei no Grêmio, fui campeão, joguei no Inter, fui campeão, o sucesso, as pessoas vão acreditar sempre que minha relação foi boa com os dois clubes. Mas eu realmente, não que eu jamais, longe de ser santo, sou cheio de falhas, assim, mas eu prefiro a construção que a destruição. Então, se nós tivermos uma conversa, algum problema, eu prefiro a gente tentar, vamos trazer o cara aqui, vamos ver o que a gente faz positivamente, entendeu? Porque eu acredito que quando a gente quer realmente construir algo positivo, independente de nós termos pensamentos diferentes, se a gente quer, nós dois queremos construir, a gente consegue. Ou eu vou ver que de repente a minha ideia não é a melhor, a tua é a melhor, e isso quando se quer construir. Eu prefiro isso, entendeu? Eu prefiro a construção que a destruição. E as pessoas sobre a tua construção no futebol, vou te fazer uma pergunta que é bem para os torcedores de Porto Alegre, tá? Em 2006, logo depois de conquistar a Libertadores pelo Inter, tu foste para a Alemanha, né? E portanto, não ficou na equipe que conquistou o Mundial no ano seguinte, no mesmo ano ainda. Gostaria de ter ficado um pouquinho mais? Tem algum arrependimento nesse sentido? Não. Talvez eu tive não foi arrependimento, eu tive um momento que foi no dia que o time foi campeão, foi dia 20, eu estava chegando no Brasil, nas minhas férias. O time foi campeão de manhã, eu cheguei à noite em São Paulo. E aquele clima de festa ainda, tudo em São Paulo, e tu sabendo que você fez parte até o meio do caminho, né, porque só se chega a um Mundial se for campeão da Libertadores. Então até o meio do caminho eu tinha caminhado junto, e ali eu vi que nesse momento eu poderia estar junto, mas não tem como se arrepender de tu ir jogar num Borussia na Alemanha, onde foi mais que jogar, como eu estou falando para vocês, ali foi uma construção do ser. A partir dali eu comecei a gerar meus negócios, ali eu comecei a ter uma visão diferente de como pensar o meu futuro, a minha vida, minha aposentadoria. Então eu jogar na Alemanha foi muito mais que ser campeão, que ser goleadora, que ser um título. E propriamente falando também de futebol, hoje tu pegar de cada 10 jogadores no Brasil, se tu falar para ele, tu prefere jogar na seleção brasileira ou tu prefere jogar num time grande na Europa? 9 vai te falar que prefere jogar na Europa. Tu prefere ser campeão num time... De tantas crises, tem uma crise no futebol brasileiro também? Também. Tem uma crise como no Brasil todo, moral, né? Eu vejo que a crise maior é a crise moral, e o nosso futebol hoje também está sem uma moral, né? Tu ser o melhor aqui no Brasil, as pessoas vão te questionar, mas o melhor no Brasil... Agora, sobre essa questão moral também, para a gente já se encaminhar para o fim do programa, quero te questionar sobre a relação entre futebol e política, que no Brasil ela é muito próxima também. Não só administrativamente, a gente viu aí também vários escândalos em relação à FIFA nos últimos meses, mas também na política prática. Aqui mesmo na Câmara Municipal temos 2 ex-jogadores que são vereadores. Qual é a tua opinião sobre essa relação próxima do atleta com a política? Eu acho bem igual a maneira que se lidam com as coisas, né? Vou botar alguns casos que eu acho iguais, né? Na política e no futebol, muita gente trabalha no futebol sem conhecer futebol, né? E muita gente trabalha na política sem conhecer política, né? Para mim, profissões
você tem que ter, no mínimo, cursar aquilo que você está trabalhando. Então, você está aqui como jornalista, você cursou jornalismo, você estudou jornalismo. E no futebol, muita gente também é uma das poucas profissões que você está ali dirigindo o futebol, você está como um diretor e talvez você nunca chegou perto do campo de futebol, não precisa jogar, mas você tem que estudar, fazer um curso de gestão técnica, sei lá. E na política a mesma coisa. Então, se tu pegar mais de 50% das pessoas que estão na política, a maioria nem sabe que tem faculdade de política. Não é uma pretensão tua, então? Não é, porque eu primeiro acredito que qualquer coisa que você for fazer, você tem que, no mínimo, se preparar. O maior respeito que você possa ter pela profissão é se preparar. Então, hoje eu não estou trabalhando no futebol, nem no Inter, nem no Cruzeiro, que foram os clubes que conversaram comigo, por simplesmente eu não me achar preparado. Por mais que eles dizem para mim que eu sou preparado, por conversar comigo, conhecer, eu não me sinto preparado. O maior respeito que tu pode ter pelo teu patrão ou pela empresa que te contrata é você estar preparado para representar ela. E eu vejo a política e o futebol muito igual nisso. As decisões são tomadas por amizade, são tomadas sem a responsabilidade de verdade, né? Então eu vejo algumas coisas assim que são muito iguais. Então você vai num clube de futebol, você compra e vende, mas é um dinheiro que ninguém sabe de quem é esse dinheiro. De quem é o dinheiro do futebol. A política é um pouco diferente. O dinheiro a gente sabe que é do povo, é pior ainda, porque a gente sabe que é do povo e a gente compra e vende de qualquer maneira. Então, agora, eu acho muito igual. Pra gente encerrar, já que tu continuas trabalhando politicamente em termos de cidadania com os teus projetos sociais, qual é a tua expectativa para o futuro de Porto Alegre e para o futuro da Restinga agora como cidadão emérito da cidade? Eu vejo que o futuro de Porto Alegre como futuro do Brasil, ele só tem a melhorar, né? Porque a partir do momento que, graças a Deus, a gente começou a ter uma intenção de, pelo menos, saber um pouco de política, né? Porque tudo, isso é fato, tudo que acontece ou que vai acontecer, ele está direcionado pela política. E a gente nunca se interessou por isso. Então, tu não vê uma escola ter uma matéria sobre política, né? E por uma crise, por uma dificuldade, mas se chegou um momento de que as pessoas hoje vão se preocupar um pouco mais naquele que vão votar. Eu acho que isso automaticamente só tem a melhorar. Então, quando você for votar, você não vai votar no teu amigo, né, sem tu saber o que teu amigo pode fazer. Você não vai votar no teu ídolo, tu não vai votar no Tinga porque ele jogou. O que eu joguei é uma coisa, eu ser deputado é outra. Eu não vou jogar na Câmara, não vou jogar no plenário, eu vou ter que trabalhar. Então, eu acredito que a Restinga, Porto Alegre, o Brasil todo, ele vai sofrer um pouco, né? Quando você quer... As mudanças são dolorosas. Sempre, né? Toda mudança, se pegar uma residência que tu for mudar, se começar a querer mudar os móveis da tua casa, tu já vai ter que fazer força. Já vai ser doloroso, né? Então, a expectativa é de mais consciência. Consciência. Vão sofrer um pouquinho, mas o sofrimento, ele faz você ter valores. Tá certo. Tinga, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela tua trajetória profissional toda. Parabéns pelo título de cidadão e obrigada pela participação aqui no Trajetórias. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Certo. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!